Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Aqui você vai encontrar conteúdos técnicos da área de alimentos de uma forma didática e um conteúdo de muito valor. Eu sou a Sara Rosa, consultora de alimentos, e hoje eu trouxe um tema que particularmente é um grande querido para mim aqui dentro da consultoria: registro de estabelecimento que mexe com produtos de origem animal. Hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre o CISP artesanal. Esse tema, ele gera muita confusão na prática, dúvidas, crenças, e hoje a gente vai desmistificar tudo isso. E ao final desse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre esse universo. Tem gente que acha que é um selo, outros acham que é uma forma de flexibilizar uma norma existente. E ó, cá entre nós, tem gente que acha que artesanal é você produzir dentro da sua própria casa. Então, para colocarmos aí as informações tudo nas caixinhas devidas, eu resolvi trazer esse vídeo. Ao final dele, você vai entender um pouquinho mais sobre o que é esse CISP artesanal e como que uma consultoria de alimentos pode ajudá-lo nesse processo. A primeira consciência que eu quero que você tenha neste vídeo é que estamos falando sobre serviço de inspeção oficial. Ou seja, estamos abordando produtos de origem animal: mel, própolis, lácteos, embutidos, pescados. Ou seja, se você produz, por exemplo, biscoito, esse vídeo definitivamente não é para você. O processo de regularização de um biscoito, de uma geleia, de um suplemento alimentar, ele é diferente. Então aqui é para esse pessoal que trabalha com produtos de origem animal. E vamos para o nosso primeiro conceito técnico do vídeo, porque vocês sabem que dentro da minha didática eu também gosto de trazer um pouquinho de conhecimento e informação técnica, principalmente legislação. O que é importante vocês já entenderem? CISP, ele é um acrônimo, Serviço de Inspeção de São Paulo, Estado de São Paulo. Ou seja, o que eu vou falar aqui para vocês é de uma legislação estadual. Ai, Sara, mas eu tô aqui no estado de Goiás. E aí, como que fica essa questão? Gente, os princípios são os mesmos. O que eu vou falar aqui para vocês pode ter ali alguma especificidade por eu estar em São Paulo, por eu atender o estado de São Paulo, mas se você trabalha com produtos de origem animal de outros estados, o processo é o mesmo. A gente também vai ter que fazer essa regularização na defesa agropecuária do seu estado. Então vamos lá. O CISP, ele é o órgão da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, responsável por registrar, regulamentar produtos de origem animal. E aí ele abre em duas frentes, que é isso que o pessoal costuma confundir. Nós podemos registrar um estabelecimento que mexe com produtos de origem animal de duas formas, dentro do CISP. Ou industrial, não iremos falar sobre isso aqui hoje, ou o artesanal, que é o tema que eu trouxe aqui para nós. Então, o CISP, ele é esse órgão responsável por regulamentar, trazer esse amparo legal, fiscalizar, registrar e monitorar esses estabelecimentos que mexem com produtos de origem animal. Tudo isso com um objetivo, a gente ter produtos padronizados, regularizados e que você que trabalha com isso possa manipular esses produtos e comercializar aí no estado de São Paulo. E dentro desse sistema de registro que a gente está falando aqui, existe essa possibilidade de enquadramento de forma artesanal. Existe lei para isso. Mas, para você entrar dentro deste enquadramento, a gente precisa respeitar ali exigências legais. Se realmente você cumpre e pode ser considerado um estabelecimento artesanal. E aí, galera, é aqui que começam os burburinhos, interpretações e erros que as pessoas costumam ter dentro desse tema. O fato de ser artesanal não significa ser ilegal, não significa você produzir dentro da sua própria residência, não significa você não seguir boas práticas de fabricação. Muito pelo contrário, tá? Você tem que respeitar tudo isso para você conseguir esse registro e vender esses produtos. Agora, eu comentei com vocês que para a gente entrar dentro de um CISP artesanal, ele precisa seguir ali alguns critérios legais.
Então, eu resolvi trazer aqui para vocês, como vocês sabem, tudo que eu falo, eu gosto de provar. Eu trouxe aqui para vocês, a gente vai ler juntos o que está descrito na legislação estadual que compreende um estabelecimento que vai ser registrado no CISP artesanal. Vamos então ler juntos aí essa norma. Trouxe aí para vocês, é a Lei 17.453 de 2021. Lá no artigo 4º, olha só o que a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo fala em relação ao artesanal. Entende-se por produto de origem animal artesanal aquele cuja elaboração atenda às seguintes características. Inciso 1, em pequena escala. Inciso 2, predominância de matérias-primas de origem animal, de produção própria ou de origem determinada, submetidas ao controle do Serviço de Inspeção Federal. Inciso 3, utilização de técnicas predominantemente manuais, empregadas por manipuladores que detenham o domínio integral do processo produtivo. Inciso 4º, utilização de receita e processo desenvolvidos pelo próprio produtor ou que possuam características tradicionais, regionais, culturais. Ou seja, a própria lei já trouxe para nós esse amparo legal aí do que são produtos de origem animal artesanal. Em pequena escala, nós temos legislação específica para isso. Nós temos que respeitar o limite de produção diário. Vou trazer aqui para vocês também esse resuminho aí que nós temos voltado para esses limites. Atenção em relação a isso. A legislação ela traz de forma diária um limite de produção diário para cada categoria de produto. Se você passar um pouquinho num dia e reduzir em outro, mas de maneira geral a sua média diária está respeitando a legislação, você está certinho, você está cumprindo a norma. Porque tem muitos clientes meus que ficam com dúvida, fala, Sara, eu estou recebendo uma quantidade de leite, por exemplo, de 2.000 litros hoje. E aí, eu estou descumprindo, é uma infração? Não. A legislação traz que você pode receber ali, por exemplo, até 1.500 litros por dia. Ou seja, no próximo dia, necessariamente você vai ter que receber uma quantidade menor para abater aí da sua média, ok? Então isso é muito importante, esse pequena escala. Outro aspecto que a legislação trouxe e é muito importante, esse predomínio de técnicas manuais. Quer dizer que eu não posso utilizar equipamento? Não, com certeza não é isso. Mas aqui a característica é o seguinte, algumas etapas do processo é esperado que a pessoa manipule o produto, tem ali um contato manual, ok? Utilizar algumas técnicas mais manuais. Pode sim utilizar um misturador, mas vejam, tudo também em pequena escala. Faz sentido você trazer um misturador de 10.000 litros, 10.000 quilos, para uma produção que é pequena? Nem um pouco. Isso descaracterizaria. Mais um aspecto muito importante aqui é o seguinte: normalmente, quando a gente está falando de indústrias de grande porte, a gente tem aquele modelo de processo produtivo que um colaborador faz somente uma parte do processo. Só faz, por exemplo, a retirada ou o corte da embalagem. Vai ter outro que vai, por exemplo, virar o saco dentro do tanque. São exemplos que eu estou trazendo para vocês. No caso de um artesanal, é esperado que quem está dentro do processo produtivo, e aqui já um ponto de atenção, não dá para esperar num local como esse muitos funcionários. Estamos falando de uma produção muito pequena, tá? Depois eu vou abordar ali com vocês outros aspectos. Mas esses funcionários que vão trabalhar nesse local, eles precisam saber todo o processo. Vamos supor que a gente está falando de queijo. É o mais comum e mais tátil ali para entender sobre esse tipo de produto. Estou fabricando queijo. A pessoa que trabalha dentro desse estabelecimento, ela tem que saber todo o fluxo para a produção do queijo, desde o recebimento do leite, desde colocar dentro do tanque, incluir ali o aditivo que vai fazer coagular, como que ele vai fazer aquele corte das fibras, se tem tempero, não tem, é massa mole, é massa dura, é curado, não é? Então, tem todo esse aspecto que é esperado que o funcionário saiba. Tem um apelo, gente, cultural, social, tá? Essas pessoas que produzem esses produtos realmente têm um carinho nisso. É uma história, não é algo grande que, vamos supor, 500 lotes no dia. Jamais, jamais.
Como eu falei, um aspecto tradicional, um aspecto cultural. Então é esperado também, por exemplo, que você tenha ali receitas ou de família ou da tradição do local, da localidade, influências ali de imigrantes. Então a gente tem um apelo tradicional, cultural, vejam, muito distante de uma realidade de uma grande indústria, de um frigorífico, de um CIF, que a gente usa muito o termo cifado. É muito distante. Então você tem que cumprir essas determinações para aí sim a gente começar a pensar em regularizar o seu estabelecimento como artesanal. E não é porque você trabalha com produtos de origem animal que necessariamente ele vai ser artesanal. Conseguiu entender essa diferença? Isso é muito importante. Mexer com produtos de origem animal não necessariamente significa você registrar como artesanal. Lembra que a gente leu ali os 4 requisitos? Se você já não atende um deles, a gente já pode estar pensando em outro formato de registro. Não significa que você vai ficar ali isento de registro ou vai ficar na clandestinidade. Não, muito pelo contrário. A gente vai sim regularizar, só não será por meio do artesanal. E agora, uma vez enquadrado como artesanal, aí sim, então você cumpriu todos esses requisitos. A gente vem com todas as exigências legais que você precisa cumprir, termos estruturais. Não é porque você é artesanal que você vai fazer na sua residência. Inclusive, nem pode ter vínculo ali com residência, nem nenhuma parte residencial. Então, vestiários é indicado que seja separado. Se você está fazendo ali dentro do terreno da sua família, não tem problema nenhum, mas ele é considerado um estabelecimento à parte. Não pode ter nenhum tipo de vínculo. Ainda falando sobre a estrutura, por exemplo, vamos conversar sim quando a gente estiver fazendo esse enquadramento para você sobre o uso de telas milimetradas para não entrar ali pragas, vetores que possam contaminar o produto. Então a gente vai falar sobre exigências estruturais, tá? Além disso, documentais. Depois a gente vai conversar um pouquinho, mas a gente tem que respeitar ali, inclusive, documentações mínimas para pedir esse registro, tá? É muito importante vocês já terem ciência de que mesmo ele sendo artesanal e a gente buscando um registro, muitas adequações vão ter que ser feitas. A maioria do caso dos meus clientes, eles nem possuem ainda o local, vai começar a construir. Ótimo, assim a gente já constrói, assim a gente já faz todo o fluxo da planta respeitando a legislação. Não pode ter contaminação cruzada, fluxo unidirecional. Então a gente vai falar sobre isso também juntos e adequar da melhor maneira. Então, de novo, não é porque você atendeu à exigência de ser artesanal de que a gente não vai trabalhar juntos para arrumar ali esse estabelecimento para receber o serviço de inspeção. Então, é como se fosse uma indústria mesmo. Estamos falando de uma indústria, porém numa escala muitíssimo menor. Então, essa norma do CISP artesanal e todo esse requisito, né, que a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo traz, ela adota ali critérios, ok? Mas ela também traz algo proporcional à realidade desse pequeno produtor. Estamos falando, gente, de recebimento de 1.500 litros dia. Tem ideia do que é isso? É muito pouco. Então, isso é muito importante para vocês terem ciência, consciência. Essa norma, ela não é uma exceção sanitária, ela não é brecha, tá? Muito pelo contrário. Ela tem diversos requisitos que precisam ser considerados, respeitados, e grande parte do motivo de pessoas não conseguirem o registro é porque não atendeu esse mínimo. Então, CISP artesanal, ele é uma forma da gente ainda assim trazer um aspecto artesanal, trazer ali a parte cultural, tradicional, técnicas manuais, mas garantir que o que está sendo produzido ali é em um ambiente controlado, existem boas práticas de fabricação, o alimento é seguro, ele está autorizado pelo serviço de inspeção para ser comercializado, tem rastreabilidade, então são coisas que a gente vai juntos implementando durante esse processo de registro, que mesmo numa escala muito pequena, ele vai ter. Sara, e o que impacta para mim diretamente? Bom, nós temos 3 aspectos. O primeiro deles é a estrutura. A estrutura que você precisa dispor para conduzir um registro, mesmo que CISP artesanal, ele tem que seguir normas. A multifuncionalidade que o órgão traz para nós por meio da legislação
é você ter um espaço único em que você realize ali as atividades de produção. Normalmente, quando a gente está falando de uma indústria grande, grandes processos, grandes quantidades, é esperado que nós tenhamos espaços distintos, às vezes somente para fazer um corte, às vezes somente para fazer um tempero. Quando a gente vai para uma escala muito pequena, como o artesanal, ao invés da gente ter espaços distintos, a gente pode ter locais separados destinados para isso. Então, às vezes, a gente pode ter nesse local 3, 4 bancadas, cada uma ali com uma função, e que não atrapalhe no fluxo de produção. Não atrapalhando o fluxo de produção e seguindo ali as normas para a gente garantir condição sanitária, tá ok. A gente pode, por exemplo, ter somente um óculo, um espaço. Então, por mais que a estrutura seja simples, multifuncional, a gente vai junto sim abordar sobre janelas com telas. O chão ele tem que ser de um material que permita a higienização, que não vai ter acúmulo de sujeiras, né? A gente ter cantos arredondados, ter um fluxo unidirecional para não ter contaminação cruzada e muitos outros aspectos técnicos que vai depender ali de qual produto você está fabricando. E, obviamente, qual é o risco. Tem riscos diferentes para cada categoria de alimentos, por mais que eles sejam todos dentro desse fluxo aí de produtos de origem animal. E aí a gente vai para o segundo aspecto que te impacta diretamente, que é a documentação. Sim, teremos documentações mínimas obrigatórias para conduzir esse registro e muito mais do que isso, tá? As documentações, elas têm que fazer parte da vivência da sua produção. O fato de ser artesanal não significa que você não vai ter que ter programas de autocontrole. Estamos falando de procedimentos. Esses programas nada mais são temas, macrotemas que o serviço de inspeção obriga você a trazer. Essa documentação, ela vai contar como você faz a sua atividade, como você faz sua higienização, como você faz os seus controles, registros, como é a expedição e muitos outros obrigatórios. Então, programas de autocontrole, registros, formulários, manual de boas práticas, isso tem que ter. E aí é onde, por exemplo, eu como consultora de alimentos entro. Obviamente, todo esse fluxo regulatório que a gente está conversando aqui de uma maneira mais didática, simples, é o que eu conduzo dentro dos meus clientes e potenciais clientes. Quem quer se registrar, ele tem todo um cronograma que ele precisa seguir. E eu apoio justamente nisso. A gente vai falar sobre planta baixa, a gente vai falar sobre planta de situação. Iremos falar sobre o fluxo sanitário. Se você, por exemplo, mexe com dois produtos de origem animal distintos, em categorias distintas, como que a gente sai dessa sinuca? Os próprios documentos. Eu forneço todas as documentações com base na sua realidade e, obviamente, cumprindo as normas legais. Também esse treinamento de boas práticas, porque não adianta nada eu te entregar o documento e você não saber o que fazer com ele. Então, todo esse fluxo regulatório, até sim chegarmos na fase de registro do estabelecimento e depois o registro do produto, é o que um consultor de alimentos, como por exemplo eu, atuo dentro desse setor. E o último aspecto que impacta diretamente você, e esse eu considero muito positivo, é a fiscalização, gente. A fiscalização do CISP artesanal possui fiscais específicos. O que isso significa? Não chegará para você aí um fiscal, a gente chama muito de AFA, um auditor fiscal federal agropecuário, do CIF para te fiscalizar. Eles vão exigir ali o que é exigido da legislação para o pequeno. Então não vai chegar aí um AFA, né, que é o fiscal federal do CIF, por exemplo, solicitando um pé direito de 3 metros. Isso a gente é uma realidade que é para frigorífico, mas vocês vão ver um tom de fiscalização muito orientativo. Isso é muito positivo. Bom, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, técnico e didático ao mesmo tempo. Hoje eu realmente quis focar e trazer aqui para vocês um panorama geral sobre CISP artesanal. Nem falei sobre selo arte, que eu sei que muita gente vai ter dúvida aqui, mas isso é um conteúdo para um outro momento, senão vai misturar e vai ficar muito confuso aí na cabeça de vocês. Mas em resumo, o que eu quero que vocês entendam é, por mais que a gente esteja tratando de produtos de origem animal, em uma escala muito pequena, em uma escala artesanal, vejam, a gente tem diversos requisitos que precisam ser cumpridos.
determinações legais, registros, renovações, inclusive boas práticas. Ou seja, contar com um profissional ou contar com uma consultoria, muitas das vezes, apesar de no início, para muitas pessoas parecer um custo, parecer um investimento fora da realidade, se você quer realmente profissionalizar o seu negócio, essa é a ferramenta necessária. Senão vocês vão ficar quebrando cabeça com coisas que existem profissionais aí no mercado que podem te atender. E obviamente, eu como consultora da área de alimentos e como eu falei, esse é um tema queridíssimo por mim, eu adoro atender essas pessoas, pequenos produtores, porque a gente vê realmente a transformação, e eles têm tanto amor pelo produto que eles fazem, que dá gosto de trabalhar. Então, será um enorme prazer. Se você tiver dúvidas, comentários ou outros vídeos, sugestões que vocês queiram que eu traga aqui, podem comentar aqui que será um grande prazer. E, obviamente, já siga, compartilha e ativa aí as notificações, porque eu estou sempre trazendo conteúdos desse aspecto para vocês. Será um enorme prazer se você vier conversar comigo. Até o próximo vídeo.